Pais e alunos denunciam falta de ventilação adequada na escola estadual Otoniel Mota, que fica no centro de Ribeirão Preto. Os ventiladores não dão conta de refrescar as salas, isso sem contar os aparelhos quebrados. Prejuízo para a educação. Os vídeos foram registrados pelos próprios alunos da unidade. Nas imagens, dá para ver que as salas têm 4 ventiladores de teto, mas nem todos funcionam bem. As janelas são, na verdade, vitrôs e, mesmo abertas, não ajudam a refrescar. Como não tem outra saída, o jeito é improvisar. Os alunos se abanam com cadernos, folhas e com as próprias mãos para tentar amenizar o calor. Está sendo bem difícil ficar nas salas de aulas, ainda mais nesses dias quentes. As salas estão sem cortinas, a cada 4 ventiladores, 2 não funcionam e os que funcionam ventilam muito mal. São mais de 30 alunos por sala e sem ventilação fica difícil para aprender, para prestar atenção. Você não consegue se concentrar porque é calor, a gente passando mal. A filha da Regiane está no 3º colegial e também tem reclamado da situação. A mãe teme pelos riscos à saúde da menina e dos colegas, que já passaram mal nos últimos dias. Ontem uma aluna chegou a passar mal. O professor também não aguenta, óbvio, né? Porque está ali junto com os alunos na sala. Às vezes até cogita a hipótese de parar a aula por conta disso. Porque é muito quente. Ribeirão em si já é quente. Imagina uma sala com 30 alunos, mais o professor, com 2 ventiladores no teto enorme, um teto imenso, sem dar conta de ventilar para todo mundo. É um constrangimento e é uma coisa ruim. Prejudica tanto o professor quanto o aluno. Não rende, o aluno não rende, o professor não consegue dar aula. Ribeirão Preto já é naturalmente quente e isso não é novidade para ninguém. Só que a preocupação fica ainda maior por conta da onda de calor que atinge o país, especialmente a nossa macro-região. Aqui na cidade, os termômetros devem bater 37 graus. Agora, imagina aguentar esse calorão com tempo seco e baixa umidade, fechado em uma sala, com um monte de gente e ainda por cima sem ventilação. A gente procurou a secretaria da escola, falando com o pessoal, só que eles sempre falam a mesma coisa, que por conta do prédio da escola ser muito antigo, as fiações acabam sendo bem antiga também, fica difícil colocar ar-condicionado nas salas de aula. Eu não considero que isso seja culpa da escola, e sim do governo, porque é o Estado que não permite ar-condicionado nas salas de aula. O calor mexe com o corpo todo, mexe com a cabeça, então acredito que isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. A gente fica pensando, meu Deus, vou mandar meu filho para a escola e se ele passar mal. Mas eu acredito que seja um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser feito junto aos pais responsáveis, mais a direção da escola, porque a fiação tem que ser trocada. A Secretaria da Educação do Estado confirmou que os equipamentos de ar-condicionado só podem ser instalados depois da readequação da rede elétrica, que já está sendo viabilizada. Disse que cada sala de aula tem de 3 a 4 ventiladores funcionando. Na visão dessa psicopedagoga, o problema atinge um dos alicerces do processo educacional. Eu acredito muito que a educação acadêmica, a educação escolar de todo o indivíduo, mas no caso aqui das crianças e adolescentes, ela começa nos 3 pilares. Estrutura, que vem da segurança, a confiança e a intimidade. Aqui o que a gente está vendo? Que está faltando uma estrutura, né, que vai gerar a segurança. A estrutura de um ambiente climático favorável para as crianças e para os adolescentes. Nós estamos encontrando salas de aula onde não há uma ventilação natural adequada, não há ventiladores e muito menos aparelhos de ar-condicionado, o que para Ribeirão deveria acontecer, deveria ter nas salas de aula. Ela explica que o ambiente tem relação direta com o aprendizado. Ou seja, todo o desenvolvimento desses alunos é afetado, um prejuízo que pode não ser revertido. O rendimento dele vai cair, tá? E caindo, o que acontece? Os canais de aprendizado, que a gente costuma dizer, os canais cognitivos para o aprendizado, eles fecham, porque a criança ela entra num estado como se fosse de letargia mesmo, ela fica sonolenta, né? Ela perde nutrientes, por quê? Porque ela vai desidratando. Então, há uma série de consequências aí que a gente precisa estar atentos para que não aconteça. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
Para falar mais sobre esse assunto, no canal digital da Clube já está Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Olá, Rafael, boa tarde, bem-vindo aqui mais uma vez. O calor já atrapalha a frequência dos alunos, prejudica até mesmo o trabalho dos professores na escola. Dá para admitir uma situação como essa numa escola estadual, Rafael? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Ribeirão Preto é uma cidade bastante quente e o conforto térmico do aluno da sala de aula está diretamente relacionado ao aprendizado do aluno. A gente tem estudos científicos aí que datam 1985, ou seja, quase 40 anos que já vem sendo feita essa associação entre um conforto térmico em sala de aula e o aumento da capacidade cognitiva e do desempenho dos alunos. Então é um assunto que já deveria ter sido feito por outras gestões e pelo que a gente vê na reportagem, pelo que foi apurado, os ar-condicionados já foram comprados, só que precisa ter essa adequação na rede elétrica. Poderia ter sido feito isso paralelamente, mas infelizmente nem sempre se planeja adequadamente ou se consegue fazer isso ao mesmo tempo. Rafael, conforme você destacou, né, Ribeirão é uma cidade naturalmente muito quente. Aqui sempre a gente está convivendo com mais de 30 graus, nessas ondas de calor. Chegamos a mais de 40 graus com sensação térmica. E uma ventilação nesses ambientes deveria ser até um padrão, né? Quando você tem um ambiente com muitas pessoas, tem que ter um sistema que diminua essa temperatura, principalmente nas escolas. Com toda certeza, André. O conforto térmico ele é fundamental no processo de aprendizado. A gente precisa entender que quando as necessidades fisiológicas das pessoas não são atendidas, dificilmente você vai conseguir trabalhar adequadamente a questão do aprendizado. Então a gente está numa situação em que demanda um ambiente quente, vai ter mais sede a criança, vai começar a ter dor de cabeça, algumas vão passar mal. Ou seja, tudo isso vai interrompendo o processo educacional, vai atrapalhando na concentração dos alunos, que aí reflete também nos indicadores de educação que precisam ser melhorados em nosso país. O Estado diz que os equipamentos de ar-condicionado só podem aí ser instalados, né, depois que for feita então essa adequação da rede elétrica, o que está sendo viabilizada. O verão terminou ontem, né, à meia-noite começou o outono, já é uma estação mais fresca, faltou planejamento então no momento mais necessário. Sim, André, a gente está pensando numa escola que já tem muitos anos em Ribeirão, isso já devia ter sido feito por outras gestões. Então, a gente tem que lembrar que o governador assumiu tem pouco mais de um ano aí, então ele está nesse processo. Foi feita a compra e precisa ser feita a adequação da rede elétrica da escola. Infelizmente, a lei de licitações ela não é do jeito que a gente gostaria que fosse, que se tivesse uma agilidade nessas contratações. Como não é um problema que vem de hoje, você não consegue fazer uma contratação emergencial para isso, porque se pressupõe que já teria que ter sido comprado, já teria que ter sido adequado à rede elétrica. De novo, poderia ter sido feito isso de maneira paralela? Sim, mas infelizmente o planejado nem sempre é o que acontece no mundo real. O entrevistado que nós ouvimos aí na reportagem afirma que isso prejudica o aprendizado. Você também já falou que na sua análise você também enxerga que isso acontece. Mais do que isso, a gente está falando de prejuízo para a saúde também desses estudantes, dos professores. Aí o Estado e o próprio município assumem uma grande responsabilidade também se algo acontecer. Sim, André, é uma escola estadual no caso específico aí. E você tem a questão da insalubridade, você tem um ambiente insalubre, com temperaturas altíssimas numa sala de aula, num momento quente, que impacta inclusive a forma como o professor vai ministrar a sua aula. Ou seja, como você consegue manter a atenção da sala, como você consegue ter a interação com a sala de aula, sendo que você não tem esse conforto térmico. Acaba tendo muitas interrupções na sala de aula, acaba tendo dificuldade dos alunos se concentrarem e de conseguir fazer fluir esse processo educacional de aprendizado. Então, talvez a gente precisa rever isso, já aproveitar para todas as escolas, sejam elas municipais, estaduais, e pensar isso num projeto de médio prazo, de você fazer essa adequação, essa climatização das salas de aula, porque isso vai impactar diretamente nos indicadores educacionais de nossa cidade. Rafael, muito triste, né? A gente vê que ainda hoje a educação não é tratada com a seriedade que merece em todo o país.
Sim, André, a educação precisa ser prioridade. Quando a gente fala prioridade, não é apenas de recurso, porque muitas das vezes você acaba investindo muito dinheiro e você não tem aquele retorno na ponta. É muito mais importante você ter esses equipamentos instalados do que o valor propriamente financeiro deles. Não basta só aplicar o recurso, ele tem que chegar de fato no cidadão. E no caso do processo educacional, esse cidadão é o cidadão do futuro, são os alunos que vão ter todo esse potencial na mão de mudar a realidade do nosso país. Então, toda a prioridade para esses pequenos cidadãos é pouca. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Rafael, um grande abraço. Eu que agradeço, André, uma ótima tarde a todos. Até mais.